Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para que o Espírito Santo fale aos nossos corações hoje. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Permita que o Espírito Santo nos transmita cada vez mais sabedoria, conhecimento, discernimento. Ó Senhor Deus, ensina-nos melhor a sua santa palavra. Te agradecemos por amor a Jesus. Amém. Capítulo de hoje, número 18 de 1 Samuel. Nesse capítulo veremos quão grande é a beneficência do Senhor, que até amigos verdadeiros, melhores do que muitos irmãos, o Senhor nos traz. Vejamos a partir do versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Ou seja, você tem algum amigo assim, alguém que você consegue separar de todos os demais, até de familiares, que daria muitas vezes a sua própria vida para proteger a você, e você daria a sua própria vida para protegê-lo? Pois assim ficou sendo a grande amizade entre Jonatas, filho de Saul, e o nosso pequeno Davi. Mas, como nós já vimos, aquele demônio que estava incomodando a Saul e só tinha o alento da sua dor, da sua agonia, quando Davi fazia louvores para Saul, quando Davi fazia louvores próximo a Saul, então, veja só o que há a incomodação. Com mínimas coisas, a pessoa se altera. Vejamos a partir do versículo 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E isto foi mal aos olhos de Saul, e começou a dar ciúmes em Saul, com referência a Davi. Saul já imaginava que Davi iria tomar o reino. Começou a dar aquela intriga entre aquele espírito mau, provavelmente estava já instigando os pensamentos de Saul a fazer coisas que não seriam boas para com Davi. Versículo 17, vejamos só o que Saul já estava tramando consigo mesmo. Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, se somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor, porque dizia Saul consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Ou seja, que eu não faça nada de mal a Davi, mas que os filisteus façam, e assim eu me livro de Davi de uma vez para todas. Versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciada a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E disse Saul: Eu lhe darei para que lhe sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Porque Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. Olha só o que ele trama a fazer com Davi. E o que ele pedirá pela mão da sua filha? Porque Davi era uma pessoa humilde. Davi sabia que até como nos dias de hoje seria muito maior ainda a grande diferença, né, dele sendo de família humilde, uma família pobre, sendo parentesco agora oferecido para ele de um rei. Como que ele iria pagar o dote? E hoje, daria certo uma união dessa? Com todas as críticas que ocorrem, mais antigamente ainda muito pior, quando os pais arranjavam os casamentos para os filhos, somente gente de classes próximas que davam certo, não é mesmo? Sabemos disso porque a história comprova. Versículo 25. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. Ou seja, eu peço 100 prepúcios dos filisteus, ele vai ter que ir lá tirar, se ele quiser casar com a minha filha, ele vai lá e ele vai conseguir 100, mas nunca. Os filisteus vão matar ele, e assim eu consigo o que eu quero. Olha o que intentava Saul, que já estava na mentalidade desse homem, que era um homem de Deus, que foi o primeiro rei de Israel, alguém que o Senhor conhecia o coração dele, que era uma pessoa humilde, mas o poder nas mãos dele o corrompeu. Versículo 27. Então Davi se levantou e partiu, ele com os seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe seus prepúcios, e entregaram todos ao rei, para que fosse
genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. Olha, agora o ciúme com certeza vai aumentar mais ainda, não é mesmo? E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Filhos do Senhor Deus. Muitas vezes coisas que nós nem sabemos, mas levantam o ciúme de nossos vizinhos, irmãos até da igreja, conhecidos, familiares nossos. Mas o que ocorre? Vem deles, muitas vezes do coração deles. A primeira coisa é porque muitas vezes eles queriam ser igual a você. Por isso que eles têm ciúme. Muitas vezes o inimigo. Eu lembro que nós já vimos que existe espírito de ciúmes também. Esses inimigos fazem com que a pessoa corrompa o seu coração e veja você de outras maneiras, como um inimigo, e não como aquela pessoa amável que você é. Pensem nisso, fique com o Senhor Deus, porque só Ele pode nos livrar.